de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com o coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, entalhado de defeito. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Essa minha oração pode parecer tão dura, é que esta realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nesta hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fique aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17. E eu quero agradecer a todos os nossos amigos telespectadores e dizer a vocês que Deus os abençoe pela audiência de vocês. Continue assistindo a nossa programação. Deus os abençoe. Eu quero nesse programa compartilhar com vocês sobre um assunto que eu penso ser de muita ou extrema necessidade que nós tenhamos no nosso coração. O assunto que eu quero tratar com vocês é veneno. Veneno. Talvez você ache estranho esse título, mas eu quero compartilhar com vocês lendo a parte B do versículo 7 de 1 João, ou a primeira carta de João, está lá encostadinho em Apocalipse. O capítulo 1, o versículo 7, a parte B. Diz assim a palavra de Deus: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Repetindo, e o sangue
de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Eu disse que vou falar sobre veneno. O que é veneno? Veneno é uma substância química ou natural que destrói os órgãos vitais dos seres vivos. É isso que é veneno. Também é colocado como veneno uma desavença entre duas pessoas. E talvez você já ouviu a expressão assim: fulano está um veneno com fulano. Às vezes por causa de uma conversa mal falada ou um mal entendido. Mas isso acontece. Mas também nós temos uma outra questão. E quando eu estava escrevendo esse texto, fazendo aqui essa mensagem, escrevendo, eu estava pensando no povo brasileiro e do mundo inteiro, mas vamos falar de Brasil, que é nosso. Chama-se a fofoca. É a que chamamos de envenenar uma pessoa contra a outra. E quando eu falo de fofoca, eu quero que você pare um pouco e analise. A mídia, em geral, aliás, nós temos até canais de televisão que é fofoca. Eles mesmos falam isso. Mas eu vou contar um negócio para vocês. Nada foi mais longe do que o tal do WhatsApp. É tudo em tempo real. Isso demonstra, né? Quando a gente fica lendo ou quando alguém faz uso, né? Quando alguém faz uso disso, nós vemos as pessoas dizendo uma para outra: que fulano separou de fulano, que fulano separou de ciclano, e fulano disse isso, e outro disse aquilo, o outro respondeu, e isso está geral. Mas o nome disso, talvez você não pensou ainda, é fofoca. E fofoca é um veneno no meio da nossa sociedade. Quantas famílias já foram desfeitas por causa desses comentários? Entre 14 mil divórcios, em uma certa pesquisa, 6 mil era por causa de grupos sociais e o WhatsApp. Então, vê que isso é um instrumento valioso, porque de fato ele ajuda muito, mas ao mesmo tempo ele é uma tecnologia que de fato ela muitas vezes prejudica e prejudica muito. Mas eu que estou falando de veneno e usando essa expressão, a fofoca é um grande veneno, mas eu quero voltar um pouquinho para um outro lado. Eu gosto muito de assistir alguns programas sobre a flora e a fauna. Não só a brasileira, mas também a fauna e a flora do mundo inteiro. São documentários que passam na TV paga. Você pode assistir o chamado Wild, pode assistir o Discovery, National Geographic. Também você pode ver na Rede Brasil, quem não tem a TV paga. Que tudo passa sobre essa questão da flora e da fauna. Um dia desse eu estava assistindo um programa, esse mesmo programa, e eu estava falando exatamente, vendo exatamente essa mesma questão. E eu me deparei com um assunto que me assustou. E sabe qual era o assunto? Veneno. Porque ali estava um apresentador que é biólogo, e ele estava mostrando, na opinião dele, as 10 serpentes mais venenosas, segundo ele, do planeta. Mas 3 delas me chamou a atenção. Me chamou muito a atenção. A primeira, ela chama Taipã. Esse programa é na África.
e abrange outros lugares também. Taipã é a primeira. A outra da mesma natureza, taipã costeira, que é de um outro lugar, que tem venenos poderosíssimos, ou poderosíssimo. Mas teve uma que me chamou mais a atenção, exatamente porque ela tem o nome de uma serpente aqui do Brasil, que é inofensiva. Essa serpente lá, chamada cobra-cipó. E nós temos aqui uma cobra-cipó, que igual a outra de lá, é também arborícola, ou seja, ela vive nas árvores. A daqui, comendo pequenos pássaros. A de lá, comendo pequenos pássaros também e lagartos da mata. Mas a diferença das duas está exatamente no veneno. Porque a daqui, ela não é venenosa, mas a de lá, ela tem um veneno potente, suficiente para matar 10 pessoas adultas. O veneno que ela inocula na pessoa, ou em qualquer um outro animal que ela, porventura, ela picar, é um veneno suficiente para matar 10 pessoas adultas. Mas exatamente por ela ficar em cima nas árvores, ela tem pouco contato com o povo ou com o humano. Então, a incidência de acidentes com ela é pequeno, relativamente pequeno. Mas não deixa de ser fatal quando acontece. Essa cobra ou essa serpente, quando ela pica alguém, em 15 minutos, os órgãos vitais da pessoa começam a ir à falência. Então, se são 15 minutos, nós percebemos que a coagulação do sangue é quase que imediata. 15 minutos. Mas há um detalhe muito importante. Se porventura a pessoa que for picada por essa cobra, se porventura ele tiver todo o aparato de atendimento ali em mãos, ainda assim não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque contra o veneno dessa cobra-cipó, que naturalmente tem outro nome, mas esse é o nome apresentado ali, não existe antídoto contra ele. Então, se a pessoa for picada por uma cobra-cipó desse ambiente de lá, não estou falando aqui do Brasil, ele pode se considerar morto, a não ser que haja um milagre. Se houver um milagre, ele escapa. Se não houver um milagre, ele não vai escapar. Muito bem. Todos nós sabemos que o antídoto, ou pelo menos parte de nós sabemos, o antídoto para o veneno de uma víbora ou de uma serpente, ele é feito de uma forma bastante interessante. Os biólogos, os médicos, aquele pessoal que mexe, veterinários, toda essa área que mexe com isso, eles vão ali pegar um animal de grande porte, e esse animal, eles escolhem, normalmente é um cavalo. O que ele vai fazer? Ele vai inocular nele uma pequena dose de uma peçonha de uma cobra dessa. Estou falando de veneno de cobra, de serpente. Então ele vai inocular no animal de grande porte, portanto forte, que seria no caso aqui no Instituto Butantan em São Paulo, muitos cavalos
que eles utilizam para suas pesquisas. Então ele vai inocular naquele animal o veneno em pequeno, uma porção pequena, e o cavalo vai, o seu organismo, o seu corpo vai gerar o anticorpo no seu sangue, para que então dali seja extraído o antídoto contra a picada de tal serpente. Parece meio complexo, para esse povo é tão fácil fazer isso. Mas eu achei muito interessante saber como se obtém o antídoto contra alguma coisa assim. E assim, logo após, então está pronto, eles terminam, ou tem a parte final, eles finalizam, está pronto o antídoto para que uma pessoa ofendida por um ofídio, ele seja então atendido prontamente e assim ele recupere a vida. E a taxa de mortandade, então, eu não sei precisar a percentagem, porém, a taxa de mortandade, no caso de serpentes comuns, como nós conhecemos, não é? No caso da jararaca, no caso da cascavel e todas as outras assim, que são aqui da nossa terra, a mortandade é bem pequena. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Por que eu estou falando sobre isso num programa em que se propõe falar do Evangelho de Cristo? E eu quero que você preste bem atenção. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus também nos ensina que um dia uma certa serpente inoculou no coração do homem um veneno chamado pecado. E eu digo que é uma serpente porque é a palavra de Deus, e nós lemos no Apocalipse sobre o dragão, a antiga serpente chamada Diabo, que fez esse estrago na vida do homem ainda no Jardim do Éden. E a palavra de Deus diz que passou então aí todos os homens foram contaminados com essa peçonha, com esse mal, com esse veneno chamado pecado. A Bíblia diz que o homem, a partir de então, ele está condenado à morte por causa do pecado. Sabe, o Senhor nosso Deus, então, vendo então a perdição da humanidade, e conforme a palavra de Deus nos informa, que Ele amou e ama a humanidade de uma forma excepcional, excelente. O Senhor então agora vai criar o antídoto contra esse mal, contra esse pecado, contra esse veneno inoculado pela serpente chamada Diabo, Satanás, inoculado no homem lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não usou um cavalo. A palavra de Deus diz que Ele usou um carneiro, um cordeiro. E esse cordeiro é o próprio Filho de Deus. E eu me lembro muito bem, nas leituras da palavra do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós lemos ali então, quando Jesus vem para ser batizado e passa no meio da multidão, então João, aquele que iria batizá-lo, olha para Jesus e diante de todas as testemunhas, ele utiliza essa expressão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu dileto ouvinte, eu não sei como é que você pensa nessa situação.
Eu não sei até onde a sua mente e o seu coração pode alcançar essas expressões que nós estamos tendo aqui agora diante de você. Essas comparações, tudo isso é para que você entenda, primeiro, a real situação do homem. Nós falamos de veneno, falamos da cobra, da cobra cipó lá do exterior, que quando o homem é picado, ele está morto. E nós estamos fazendo uma comparação para você entender o que é o pecado na vida do homem. Que assim como nós, como seres humanos, criamos o antídoto contra os ofídios, ou contra alguma ofensa deles, o Senhor nosso Deus também apanhou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, para que quando ele fosse entregue na cruz do Calvário, todas as pessoas que se sintam feridas pelo pecado, tivessem então acesso a esse soro antiofídico, o sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que você precisa de entender. É isso que a humanidade precisa de entender. Que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar dessa peçonha maligna chamada pecado. Mas Jesus fez a parte dele. Ele veio, ele se entregou, ele morreu, o sangue dele foi derramado, ele assumiu o pecado por causa de você e por causa de mim, por causa de toda a humanidade. E agora está aí o soro que te livra dessa peçonha maldita. Está aí o soro que livra não só você e a mim, mas toda a humanidade. Mas que precisa, em primeiro lugar, você e eu, a humanidade, reconhecer que somos pecadores, que carregamos essa gene maldita. E assim, sermos vacinados, sermos medicados com esse sangue precioso, o qual nós lemos aqui na carta de João, quando ele vem dizendo: mas, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O homem está contaminado, mas quando ele se rende a Cristo, quando ele recebe esse pagamento, essa vacina, o texto disse que ele purifica, não é só um pouco, mas todo o pecado. Meu amigo, você precisa de entender essas verdades. Você precisa de saber que você, como eu e como toda a humanidade, fomos contaminados, mas que Jesus, através do seu sangue, o soro dele, o soro antiofídico que nós estamos tratando, ele quer com ele livrar você desse mal, para que você não morra eternamente, mas para que você viva eternamente, pela presença do Senhor na sua vida, assim como eu fiz um dia. Aceitei o pagamento, aceitei essa vacina, essa injeção. Eu pedi a Deus, reconhecendo que eu estava morto em meu delito e pecado. Eu reconhecendo isso, eu disse para o Senhor que eu gostaria que o Senhor me livrasse desse pecado. E Ele me livrou. Hoje, confessando o nome do Senhor Jesus como meu Salvador, a Bíblia me garante e te garante, se você fizer o mesmo, que somos salvos dessa ira, dessa maldição chamado pecado. E mais uma vez, o programa Andando com Deus está trazendo para você uma mensagem simples e direta,
e que você possa entender e assim entregar a sua vida ao Senhor, cumprindo o Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.